A Terra, sem dúvida, tem muitos segredos. Algumas regiões do planeta azul são de difícil acesso para humanos e, portanto, pouco exploradas. No entanto, sempre há descobertas fascinantes em locais aparentemente completamente desinteressantes, ociosos ou mesmo comuns. No vídeo a seguir, mostraremos as coisas mais estranhas que podem ser encontradas no meio do nada. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Massive Stone Balls. O arqueólogo Semir Osmanagic, também conhecido como o Bósnio Indiana Jones, fez uma descoberta surpreendente nas profundezas da selva bósnia. Uma esfera enorme e perfeita, com cerca de 3 metros de diâmetro, presa no fundo da floresta Visocotal. O alto teor de ferro e a coloração avermelhada a marrom imediatamente despertam a memória de uma gigantesca bala de canhão quando você olha para ela. Na verdade, a descoberta é provavelmente a chamada concreção, a compressão lenta de minerais em cavidades durante um longo período de tempo. Frequentemente, eles assumem uma forma esférica e têm um alto teor de ferro. Descobertas semelhantes já foram feitas em outros lugares. Os famosos pedregulhos de Muerak, na Nova Zelândia, também pertencem às formações semelhantes a balas de canhão desse tipo. Qualquer pessoa que esperava uma referência a uma civilização antiga neste ponto, infelizmente, ficará desapontada. Vav An-Namus. Reconhecidamente, o Vav An-Namus é uma nova descoberta espetacular nas últimas décadas, mas ainda vale a pena mencionar. É um vulcão extinto no meio do deserto da Líbia. Este lugar único está localizado onde uma duna de areia substitui a outra. Um grande poço de cinzas desce para um vale submerso. Existem 3 lagos de sal nas cores azul, verde e marrom. No centro da colina, também existe uma grande colina que abriga a antiga cratera do vulcão. Em torno da depressão semelhante a um caldeirão, encontra-se entulho vulcânico, em um raio de 15 a 20 quilômetros, com uma cor tão escura que este lugar pode ser claramente identificado, mesmo na órbita da Terra. Vav An-Namus costumava ser um destino turístico popular. Hoje, as viagens para a Joia do Deserto não são feitas, infelizmente, devido à região remota e à perigosa situação de segurança na Líbia. O Cemitério do Deserto. Foi um acontecimento verdadeiramente trágico para uma grande colônia de baleias há cerca de 2 a 7 milhões de anos. No que hoje é o Chile, na costa do deserto de Atacama, um grande número de baleias morreram próximas umas das outras. Do que eles morreram, permanece um segredo bem guardado. Os pesquisadores suspeitam da desorientação geral como uma possível razão para o encalhe. Uma armadilha fatal em uma lagoa com acesso seco às águas circundantes também é uma hipótese concebível. O tempo presumido do acidente também é interessante. Durante este evento, o fundo do mar da região subiu devido às atividades geológicas. Isso resultou em uma das regiões mais secas do planeta hoje e também é o motivo da excelente conservação dos animais que ali morreram. Então, graças a uma coincidência, a grande tragédia tem um lado bom para mostrar. Hoje, os esqueletos de baleia bem preservados fornecem aos pesquisadores uma visão única do mundo dos animais nesta época. Rochas errantes. Coisas estranhas estão acontecendo no Vale da Morte. Indiscutivelmente, o parque nacional mais seco dos Estados Unidos. Pedras grandes se movem como mágica. A evidência de sua atividade são sulcos claramente visíveis no solo. Este fenômeno era conhecido há muito tempo, mas intrigava os cientistas. Após uma investigação detalhada, condições ambientais especiais mostram que as rochas são responsáveis pelos depósitos atléticos. Depois de chuvas fortes, uma película baixa de água pode se formar ali, que congela à noite nas temperaturas de inverno. O sol, então, quebra o chão de gelo durante o dia. Os blocos de gelo, extremamente finos, mas enormes, têm massa suficiente para empurrar pedras ainda maiores vagarosamente à sua frente. Como esse processo ocorre simultaneamente com todos os objetos de um determinado tamanho, o movimento é difícil de ser percebido a olho nu
devido ao deslocamento simultâneo dos locais. Apenas os traços revelam o desejo de viajar por pedras e pedregulhos. O programa de salvaguarda. Uma pirâmide com uma ponta cortada se projeta do solo. Outros edifícios alongados projetam-se do solo nas imediações. Esta visão estranha faz parte de um antigo complexo de defesa dos Estados Unidos, também conhecido como Complexo de Salvaguarda. Por fim, os Estados Unidos encerraram a conclusão da planta, em parte por motivos de custos e obrigações contratuais com outros países. Os tratados de desarmamento com a ex-União Soviética também paralisaram as obras. Originalmente, o local serviu como um sistema de defesa antimísseis e plataforma de lançamento para contra-ataques potenciais, inclusive uma base nuclear. Em segundo lugar, também deve proteger as cidades próximas do fogo inimigo. No entanto, os militares acharam a confiabilidade nessa área insatisfatória, o que rapidamente removeu essa tarefa adicional da agenda militar. Diversas bases foram originalmente planejadas de acordo com este conceito. Uma base parcialmente concluída em Montana e uma variante operacional em Dakota do Norte, o Stanley R. Michelson Safeguard Complex, não permaneceu ativo por muito tempo. Eles ficaram offline apenas 1 ano após a conclusão. O que restou foram as partes da instalação que eram visíveis acima do solo, incluindo a estrutura do radar em forma de pirâmide. Havasu Falls. O Grand Canyon não é realmente uma visão desconhecida. Claro, com uma extensão de cerca de 450 quilômetros, existem alguns locais especiais que valem a pena visitar. A pitoresca cachoeira Havasu se destaca nessa categoria. É uma das mais belas cachoeiras do gênero nos Estados Unidos. Aliás, a água não é facilmente acessível. Passeios de um dia espontâneos não são possíveis. Portanto, você precisa de paciência e um pouco de sorte para fazer uma reserva em um lodge ou acampamento nas proximidades. Uma excursão certamente fará as delícias dos amantes da natureza e também dos fotógrafos. A razão para isso é o cenário visualmente impressionante que revela a visão. A cachoeira, de aproximadamente 30 metros de altura, tem uma cor particularmente marcante de turquesa a azul profundo. Uma alta proporção de cal na água contribui significativamente para essa impressão de cor. A água e as rochas avermelhadas do Grand Canyon na área, portanto, formam um contraste maravilhoso. No entanto, se você quiser ver a imagem idílica bem na frente de seus olhos, você precisa de uma boa dose de perseverança, a menos que as sobretaxas para voos de helicóptero ou transporte por mule não sejam uma opção. Afinal, o destino fica a uns bons 15 quilômetros de distância do próximo alojamento. Coluna Casqui. Uma enorme coluna feita de pedra sólida eleva-se ao céu. Quem vê a coluna Casqui pela primeira vez, inevitavelmente se lembra de um cenário famoso no filme de James Bond, Somente para Seus Olhos. Lá, Roger Moore escalou um pilar de rocha imponente como um agente secreto britânico em 007 para chegar ao complexo do mosteiro no topo. Mas a impressão é enganosa. O set de filmagem mundialmente famoso fica na Grécia e mostra os mosteiros de Meteora. A coluna de Casqui, no entanto, parece inegavelmente relacionada ao modelo cinematográfico. No meio da floresta georgiana, um pilar de pedra fino e muito alto se eleva sobre as copas das árvores abaixo. Devido à sua saliência significativa, é muito mais estreito no pé e, por muito tempo, só poderia ser escalado por profissionais de escalada experientes com equipamentos especiais. As capelas no topo foram construídas há muitos séculos. Ainda não está claro quando exatamente foram construídas. Os pesquisadores restringem o período relevante entre os séculos 5 e 10 de nossa era. Antes que a coluna da vida assumisse o serviço religioso em nome da fé cristã, a agulha de pedra servia às pessoas como um adorável ídolo de fertilidade. Durante sua longa existência, a coluna Casqui também testemunhou os ataques do Império Otomano. A basílica, quase totalmente destruída no topo, só foi restaurada recentemente, após a virada do milênio. Além disso, há uma cripta com ossos de velhos monges do século X, 2 celas de monges e um depósito com velhas ânforas de vinho logo ao lado. Nesse ínterim, uma igreja completamente nova ao pé da rocha adorna a vista. É acessível através de uma escada de ferro apenas. No inverno, fica fechado devido às condições meteorológicas que tornam a subida perigosa, algo raro e também muito remoto.
Tatu gigante petrificado. Em 2020, o fazendeiro argentino Juan de Dios Sota levava suas vacas para pastar. Ao chegar ao seu destino, ele fez uma descoberta bizarra que mais tarde se revelaria um tesouro arqueológico. Algumas estranhas formações de pedra caem perto do leito de um rio seco. Depois de olhar mais de perto, ele concluiu que havia feito uma descoberta sensacional. Juan informou rapidamente as autoridades responsáveis. Sua suposição deveria revelar-se verdadeira e também um grande achado da sorte. O arqueólogo Pablo Messinio relata um total de 4 achados do chamado Glyptodonte. Esses tatus gigantes povoaram a Terra há mais de 20 mil anos. Típico dessa espécie, uma enorme armadura da cabeça à cauda protege o corpo desses seres antigos. O padrão e a forma eram mais ou menos uma reminiscência de uma tartaruga gigante. Uma vez que 2 espécimes grandes e pequenos estavam próximos, os pesquisadores suspeitam que um par de pais e seus filhotes foram encontrados. Acredita-se que o Glyptodonte seja um ancestral dos tatus menores de hoje, que podem ser encontrados em toda a América do Sul. Com sua enorme estatura e um nó em forma de estrela da manhã na ponta da cauda, eles sabiam como desafiar seus inimigos. Além disso, a casca dura oferecia proteção contra predadores inimigos. Mão gigante no deserto. O deserto do Atacama não guarda apenas fósseis de tempos passados em suas garras empoeiradas. Uma escultura de pedra extremamente atraente deve surpreender o observador. O que se quer dizer é o chamado Mão do Deserto, a mão gigante do deserto. Um passeio pelo terreno que visualmente poderia competir com a superfície de Marte. Certamente não permite que ninguém, fora da área, espere algo extraordinário, como esta mão enorme. Com os dedos estendidos e a palma da mão aberta, essa metade se projeta do chão e mede impressionantes 11 metros de altura total. Quem pensa que esta escultura de pedra à primeira vista parece obra de um artista talentoso que poderia ter colocado sua obra no meio da vastidão desolada do deserto do Atacama, não se engana. Na verdade, o chileno Mário Irarrázaval criou a mão em nome da cidade de Antofagasta, a 74 quilômetros de distância, e assim estabeleceu um verdadeiro monumento à extensão infinita do Atacama. As opiniões divergem sobre o significado do trabalho, no entanto. Alguns o veem como um lembrete para a humanidade e sua arrogância para com a natureza. Outros compartilham mais a opinião de que simboliza a ascensão do homem, apesar de todos os obstáculos e contratempos para o Homo sapiens de hoje da civilização moderna. Uma verdadeira atração na terra de ninguém. A mão gigante no deserto está garantida em qualquer caso. Os exemplos mencionados deixam claro que a Terra tem muito a oferecer nos lugares mais estranhos ou imperceptíveis das curiosidades. E você, também descobriu algo notável em algum lugar imperceptível durante uma excursão ou uma viagem? Escreva aí as suas experiências pra gente nos comentários. Estamos ansiosos por todas as suas contribuições. Até a próxima. Tchau!